Olha só, galera, eu vou mostrar aqui para vocês agora um procedimento bem interessante, né? Pode ser muito útil quando você estiver em campo, né? Quando você for produzir os seus mapas preliminares antes de ir a campo, tá bom? Que é como dividir polígonos em tamanhos iguais, certo? Então, inicialmente, né, é interessante, é importante que você deixe todos os seus arquivos já na projeção TM, tá bom? É interessante que você deixe dessa forma justamente para facilitar os cálculos, certo? Quando a gente vai manusear e fazer algum cálculo, algum procedimento que necessite, né, de que a gente utilize esses cálculos, é interessante que você já deixe os seus arquivos em projeção TM, tá bom? Então, o que que nós vamos, que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar um plugin, certo? Então, você vai lá em complementos, você vai em gerenciar, instalar complementos, tá bom? Eu já instalei aqui o meu, certo? Mas você digita aqui, ó, Polygon, e aí você vai instalar o Polygon Divider, certo? O meu já está instalado, né? Você pode instalar e depois você fecha aqui essa janela, certo? Ele vai ficar bem aqui em vetor, ó, Polygon Divider, certo? Tá aqui, vou abrir. E aí nós temos alguns procedimentos, pessoal, nós podemos utilizar. Nós temos dois procedimentos. Você pode escolher o tamanho da área que você quer dividir, certo? Ou você pode colocar a quantidade de partes que você quer que o seu polígono seja dividido, tá bom? Aqui é justamente a opção em que você vai escolher como que você vai dividir esse polígono, por exemplo, aqui da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima, tá bom? E aqui nós temos a tolerância, né? Que é justamente você no caso aqui, ele absorver, né? A quantidade, os resíduos, né? Que vão ficar daquela sua divisão, tá bom? Caso tenha alguma divisão que seja realizada e que fique um quantitativo aí de áreas, certo? Que não sejam, que não estejam, de certa forma, aliás, que não sejam divididas de acordo, precisamente, né? De acordo com aquilo que você tá querendo, tá bom? Então, a gente vai iniciar aqui, ó, vou colocar, por exemplo, aqui, vou colocar em metros quadrados, tá bom? Vou colocar aqui 100 mil metros quadrados. Vou colocar aqui inicialmente, colocar aqui bacia, deixar só 100, tá bom? Vou colocar aqui 100 metros quadrados, certo? Caso aqui é para a gente dividir em quilômetros, né? Mas a gente vai colocar em metro quadrado, tá bom? E aí eu posso escolher agora o sentido dessa minha divisão, tá bom? Vou colocar aqui de cima para baixo, aliás, de baixo para cima, certo? Vou escolher um aqui. Não, vamos testar primeiro isso, né? Da esquerda para a direita, tá bom? Não vou marcar aqui e vou colocar em OK. Fazendo o procedimento, ó, percebam como ocorreu a divisão. E aí vamos ver em quantas partes ele dividiu aqui. Abrir a tabela de atributos. Ó, o quantitativo de partes que ele dividiu, ó. Percebam aqui como ele buscou dividir áreas do mesmo tamanho, certo? A área aqui do mesmo tamanho, tá bom? Vou fechar. E agora a gente vai testar fazendo em outro sentido, certo? Em vez de a gente colocar o tamanho da área, vou colocar aqui o tamanho das partes agora, tá bom? Vou colocar aqui 6 partes. E eu vou desmarcar aqui, tá bom? Vou deixar em 6 partes, vou inverter aqui, vou colocar esse outro, ó, tá bom? Vou colocar o último, topo para baixo. E aí vou mandar rodar aqui, ó. Pronto, ó, já dividiu aqui. Vamos abrir aqui a tabela de atributos, tá bom? Dividiu em 6 partes. Beleza? Ó. Aqui é quando eu não quero, eu vou dividir independente do tamanho da área, eu quero que ele divida em 6 partes iguais, independente da área
que eu vou ter. Mas se a gente for observar, ó, bem aqui, por aproximação, a gente tem uma área com o mesmo tamanho. Ó. Nós temos aqui esses dois polígonos, né? E essas outras aqui, se a gente for aproximar, vai dar o mesmo tamanho, certo? Fechar aqui. Então, ó, aqui vocês podem observar, pessoal, que é uma proposta, né, de procedimento que a gente realiza no QGIS, que pode auxiliar muito, por exemplo, quando você vai fazer a divisão de uma fazenda. Quando, por exemplo, tem uma fazenda, você tem um shape de uma fazenda, por exemplo, e aí, por exemplo, vai haver a divisão dessa fazenda, né, uma herança, vai haver essa divisão, e aí você divide, por exemplo, aqui em partes iguais. Então, percebam como é um procedimento muito útil no nosso dia a dia, beleza? Esse foi o procedimento realizado a partir do Polygon Divider, certo? Se você gostou, se esse procedimento vai lhe ajudar de alguma forma, compartilhe aí com aquele seu colega, aquele seu amigo que trabalha diretamente com isso, certo? Se você gostou também, deixa aí o seu like,